Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos aqui da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total. Todas as quartas-feiras, a partir da 1h, nós ficamos até as 2 falando desse assunto que é tão interessante para todos nós, não só para aqueles da religião, mas para todos aqueles que se interessam em saber um pouco mais sobre esse assunto e outros temas correlatos. Aproveito para deixar os nossos contatos aqui com vocês. Nosso celular é 11 97754 7604, 11 97754 7604, e o e-mail é gislainevicente07@gmail.com. A gente tem também aqui na página da Sensorial FM. Lá você vai encontrar Candomblé Total e você pode deixar lá o seu recadinho. Além disso, nós temos o Facebook, Gislaine Araújo, embaixo eu tenho o Gislaine Vicente, porque eu tenho homônimo, então você vai encontrar esses dois nomes na mesma página do Facebook. Tem o Messenger, que faz parte também dessa rede. Temos o Instagram, gislaine.vicente9, Gislar96 e Gislaine Vicente, também em forma do excesso só de alegria, by Giza, que é onde a gente fala também de alguns outros assuntos correlatos ao candomblé, mas junto à cultura popular, como o carnaval, por exemplo. Além, como eu já disse e repito, sempre aqui na página do site da Sensorial vocês encontram lá as informações do Candomblé Total. Eu fico muito feliz e muito obrigada pela audiência que vocês têm nos dado. A Sensorial sempre aparece nos Trend Topics com um assunto bem interessante do Candomblé, essa emissora que se dedica tanto às nossas religiões de matriz africana, não só o Candomblé, como a Umbanda e outras vertentes aí. E fiquem ligados, entrem em contato com a gente para a gente sempre trocar essa figurinha e ter bastante assunto para a gente falar. Muito obrigada pelas sugestões de pauta, pelos elogios. E aí estamos crescendo na audiência, vem com a gente, vem fazer parceria, fale comigo, fale com o Babá Ronald Ed. A gente tem aí um espaço para a sua empresa, para o seu prestador, para a sua prestação de serviço, enfim, a gente pode conversar. Converse com a gente sim. E eu deixei o WhatsApp, né, o 911-977-547604, 11-977-547604. Pois é, meus amigos, o ano vai terminando e é o ano e hora de se fazer balanço. É interessante você fazer um balanço também do que se fez ao longo do ano de 2022. Para o candomblé, houve vitórias, coisas muito boas, de modo geral, para as religiões de matriz africana. Mas eu vou voltar num assunto que eu acho muito pertinente e hoje eu vou fazer um apanhado geral de algumas coisas. Uma delas é o chamado rumbê. O chamado rumbê é o mesmo que o respeito. As pessoas da raça negra, sobretudo, e outras pessoas que
militam em outras causas pedem sempre respeito. O respeito você tem que ter não só por uma questão de faixa etária, por uma questão de profissão, porque alguns demandam essa necessidade, mas também por uma questão de respeito à pessoa humana. E a gente percebe que falta muito isso. Do mesmo modo que houve uma abertura geral para os relacionamentos, para a posição política, para a posição de cultura e de tudo mais dentro da sociedade brasileira, a gente percebe também que os valores, talvez, não com essa questão de intervenções e coisas que remetem à ditadura, não é nada disso. Não é nada para que você volte ao passado e entre num retrocesso dessa sociedade que andou tanto para frente no último século. Não é nada disso. O respeito se diz que você dá aquilo que tem. Ou seja, se você respeita alguém, é porque você tem respeito dentro de você e você também é respeitado. Muitas pessoas falam assim: para você receber o respeito, você tem que se dar o respeito. Isso também, mas nada tanto ao céu, nem tanto à terra. As pessoas costumam criar as próprias regras. E existem dogmas dentro das religiões, isso eu digo não só pelo candomblé, mas as religiões de modo geral, existem dogmas, existem coisas que você deve respeitar. Ora, se existe uma hierarquia, respeite a hierarquia. Porque hierarquia é sinônimo de ordem, mas não ditadura. E liberdade, liberalismo não é libertinagem. É interessante de se entender que as coisas têm que caminhar de modo natural, mas com respeito. Já já me aprofundo um pouco mais nesse assunto aqui no Candomblé Total. Caô, cabecile. Na Rádio Sensorial FM, de segunda às sextas-feiras, você tem um programa O Melhor das Religiões Afros. Isso mesmo, o melhor das religiões afros, às 11 horas da manhã, ao vivo, com o sacerdote e mago umbandista Ronald Ed de Xangô. Não conseguiu ouvir o programa O Melhor das Religiões Afros? Não fique triste. Agora é retransmitido às 22 horas. É isso mesmo, retransmitido às 22 horas. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, e eu queria retomar esse assunto de respeito, que eu acho uma coisa muito importante. E o que a gente tem visto, e eu tenho recebido algumas manifestações disso, para que eu abordasse esse assunto. Isso sai um pouco daquelas premissas, daquelas coisas que as pessoas abordam normalmente quando se fala de um assunto desse. O conteúdo disso, né, dessa religião, ele é muito vasto, ele é muito grande. Mas quando se pede para falar uma coisa que deveria vir de berço, a gente percebe realmente o quanto a sociedade tem se perdido. A sociedade tem se perdido porque se uma coisa básica dessa que as pessoas têm me pedido para falar porque não estão encontrando nas casas religiosas, é porque alguma coisa tem de errado. Não se pode açoitar o próprio local que você costuma frequentar. E isso dá margem para aquele ditado: não se cospe no prato que se come. Mas eu entendo sim que há muito desmando. Em que sentido?
quando as pessoas me relatam o seguinte, olha, existe uma disputa de poder, existe uma disputa de quem é melhor que quem em determinada situação, é porque falta comando, falta mão de ferro, mas a mão de ferro às vezes não sabe dosar. Eu vou comparar isso com uma empresa. Quando você tem um organograma de empresa, você tem algumas posições, alguns cargos, que é para ajudar a conduzir aquela organização. Organograma vem de organização. Então, todo mundo que está ali naquele momento, naqueles postos, digamos, é para ajudar a organizar. É lógico que maturidade nem todo mundo vai ter para saber o que fazer ali de acordo com o que é prescrito, vamos dizer. Você não acha maturidade no mercado. O mercado vem das pessoas. E se elas não têm maturidade, elas não conseguem fazer aquilo. Infelizmente é assim. Às vezes você tem maturidade demais num ambiente que é infantil, digamos. Às vezes a maturidade muito grande dentro de um ambiente que é modesto, modesto no sentido de maturidade, de você trazer a conversa para dentro daquele ambiente. Não é fácil. Porque é aquela coisa, tem pessoas que têm algumas coisas de mais e outras de menos. Algumas têm formação e informação de mais e outras de menos. Mas dentro do ambiente do candomblé, todos se igualam. Existe um ditado que muita gente diz que lá fora a pessoa não é nada, mas lá dentro a pessoa é tudo, ou pelo menos tem uma certa importância. Então, isso é sim uma forma de alerta. Comando, eu não digo comando com mão de ferro para haver uma disputa, uma coisa dessa forma. O comando tem que saber aonde ele vai bater, o que ele vai dizer, o que ele traz de legado. E muitas vezes a gente não vê esse tipo de comando. E isso eu digo no Brasil todo. Eu tenho recebido manifestações de pessoas que, olha, o que eu faço? Porque eu tenho discernimento do que deve ser feito, mas as pessoas não querem entender. É muito difícil quando você chega num ambiente dessa forma. Eu vejo e analiso pela forma que as coisas têm chegado até mim, muita disputa. E isso é um diagnóstico da atual sociedade. A atual sociedade, as pessoas clamam por poder. Dentro do próprio Brasil, da sociedade brasileira de agora, a gente tem vivido uma situação dessa forma. A gente tem saído agora num período obscuro que o poder era tudo, mas a sociedade era relegada a segundo plano. Quando a gente fala de comunidade, tem que ter uma irmandade ali, e não é panelinha, como a gente conhece de escola, e que isso vai para o resto da vida, você vai para alguns empregos, alguns trabalhos, algumas empresas, escritórios, organizações, e você vê a chamada panelinha. É o que acontece na adolescência, as pessoas vão se juntar com aquelas que elas têm afinidade. Ok, porque é uma forma de se proteger. Mas quando você fala de religião, é um pouco diferente. As pessoas vão ali, uma outra máxima que se diz muito, um outro ditado.
As pessoas vão pela dor ou pelo amor. O amor talvez seja família, talvez seja relacionamentos variados e talvez o amor pelo próprio orixá e pela própria religião. Isso nasce até de uma curiosidade. Se você vai pela dor, você vai pelos problemas que vão aparecendo, sejam eles de saúde, de relacionamentos, familiares, enfim. São várias as coisas que se colocam na sociedade. Já já nós voltamos com mais sobre esse assunto aqui no Candomblé Total. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Voltando, meus amigos, aqui no Candomblé Total, com um assunto que é pertinente a todos nós e não só à sociedade do Candomblé. Tem uma coisa que eu digo sempre, e isso eu tenho muito em mente porque eu já vi muita coisa. E já vivenciei, e já me contaram, e já analisei muita coisa. Quando você fala família, isso tem um peso muito grande. Existe uma diferença entre família, comunidade e sociedade. Família é uma coisa que você não escolhe e que é o que tem peso maior dentro da sua vivência de dia a dia, dentro da sua vida. É o que tem mais peso. Família, que começa com a família dos seus pais, pai, mãe, quem tem irmãos e familiares outros. Primos, tios, avós, por aí vai. Então eu sempre disse que o termo família é um termo que não pode ser banalizado, porque ele tem um peso muito grande. E por ele ter esse peso, ele tem que ter, as pessoas têm que ter compreensão dele. E tem que agir como se ele existisse, como se ela existisse. Se você chama de família um grupo de amigos, tem que ter esse peso. E o mesmo acontece dentro das casas de candomblé, dos terreiros de candomblé, Brasil afora. Quando você chama família, aquilo tem que ter peso de uma família. Mas não só dentro da discussão, tem que ter da compreensão, da amizade. Isso não se aplica a grupos. Um grupo é um grupo, uma família é uma família. E eu acho que isso está sendo meio embolado. Mas por quê? Porque a necessidade é que as famílias dentro das roças de candomblé fossem realmente famílias. E isso não acontece, é muito difícil. Porque, pelo que eu disse no bloco anterior, existe disputa, existe poder, existe uma série de situações que colocam esse termo família à prova. Prove que você é família. E muitas vezes não se consegue. À luz da discussão sociológica, enfim, se a gente quiser problematizar isso dentro da universidade, dentro da academia que eu digo da universidade, das faculdades, que a gente tem muitos sociólogos, muitos estudiosos do tema candomblé, é difícil. Não é muito fácil você colocar esse termo família. Eu uso com muita ressalva isso, porque eu já vi muitas situações e esse termo família não se aplica a grupos. Você tem grupos. Embora se convencionou desde o início dos tempos do candomblé no Brasil, porque ele é de matriz africana, mas ele veio para o Brasil, se coloca como família. Família da raiz tal, família da casa tal, família.
E eu ainda tenho ressalvas, que eu acho que para você usar um termo assim, você tem que ter muita certeza do que você está falando. Porque as ações têm que acompanhar as palavras. E nem sempre isso acontece. Agora, se você falar que é uma comunidade, pode até ser. Pode até ser, porque a comunidade são pessoas que se reúnem em torno de determinados objetivos. Aí eu acho que é salutar até. Pode ser usado. Pode ser uma coisa, um substantivo simples, que você pode usar para tudo. Ok. Então, são grupos, são comunidades. Uma sociedade, eu acho legal, porque são sócios na irmandade, talvez. Irmandade eu também acho um termo forte. Você entende quando os interesses pessoais ultrapassam certas barreiras? Fica muito difícil de você falar irmandade. Pesa. Eu acho que são grupos. Aí, mas as casas de matriz originária chamam de irmãos, de família, tá bom. De raiz, tá bom. Não sou contra isso. Eu só digo que a gente tem que pensar muito para usar. E eu uso com ressalvas. Família, eu acho que é família. Sangue. Se dê bem, se dê mal. Se dão bem, se dão mal. Se dão as mãos, não dão. Não interessa, são sangue. Aí a irmandade é consanguínea. Tem sangue correndo na veia, que saiu de alguém que deu origem àquela família. Entre as comunidades de candomblé, eu aceito até essa nomenclatura. E você pode utilizar os termos irmãos de santo, irmãos de sangue, né? A gente até pode usar irmão de santo, pode usar assim. É uma forma fraterna, mas não amorosa. As pessoas ainda não sabem usar as palavras. Você pode ser fraterno, mas para você ser amoroso, você tem que demonstrar isso. E eu tenho recebido muitas sugestões e muitas conversas de todo o Brasil, das pessoas dizendo: não existe amor dentro dessa religião. Existe alguma irmandade, que seria aquela coisa de, como eu disse agora há pouco, você faz grupos, como você faz na escola para adolescentes, que são as afinidades. Aí você, dentro daquele grupo, você vai achar uma família, alguma coisa amorosa, que pode ser fraterna, né? Um amor de irmãos, entre aspas, mas uma coisa mais fraterna. No todo, no grosso, não é muito fácil você achar. Mas já já nós voltamos aqui no Candomblé Total. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, a melhor web rádio, com novidades aí para o ano. Melhor web rádio do mundo. Um abraço ao Babá Ronald Ed. E nesse bloco eu vou concluir aquele pensamento que eu estava falando sobre a questão de respeito,
amor, família, amizade, são termos muito pesados, eu entendo. Pesados entre aspas, porque eu acho que para você usar esses termos, você tem que ter muita razão, muita certeza do que você vai utilizar. Acho que você tem que ter essa utilização tem que ser muito salutar, tem que ser muito assim, usada com muita certeza. Quando você fala comunidade, eu aceito um pouco mais. Sociedade, isso eu estou explicando para você, meu internauta, que mandou essa sugestão de pauta. Muito obrigada. E não foi uma só pessoa. Eu recebi alguns contatos. Isso me deu uma certa preocupação, que as pessoas estão, sim, muito machucadas. A gente chega a um final de ano com pessoas muito machucadas, né? Relutantes em utilizar esses termos. Por quê? Porque é o que eu disse no começo do programa. Aonde você tem disputa de poder, e olha, veja bem, quando você recebe uma escolha de orixá, você tem que se aprofundar naquilo. Você tem que entender qual é o propósito. Você tem que entender nas entrelinhas. Não é uma coisa até às vezes fácil de entender qual é o propósito dele. E as pessoas, infelizmente, a maturidade não chega para todo mundo. As pessoas avançam na idade cronológica, mas a idade mental e a forma de se trabalhar isso, as pessoas não têm. Demora a chegar isso. E às vezes não chega nunca. E às vezes chega pouco. E por ser uma coisa assim que é muito subjetiva, porque o candomblé ele é palpável em algumas coisas. Você tem o orixá, você tem uma energia que se apossa de algumas pessoas, outras pessoas permeiam essas sociedades, essas comunidades, essas casas de modo geral, esses terreiros determinados, um aqui, outro ali, outro acolá, e em vários isso se estende por todo o Brasil. E tem crescido a religião de matriz africana, sobretudo o candomblé. Isso a gente vai ver no próximo censo, aí, quando for apurado, porque ele já ele termina, talvez no início do ano, ou final desse ano mesmo. O censo 2023 vai apontar que tem muito mais gente militando no candomblé e nas outras religiões de matriz africana, em detrimento dos pentecostais, aí até da religião católica, que é bastante tolerante com as coisas que permeiam os afro-brasileiros, enfim, essas religiões africanizadas. As pessoas são muito tolerantes com isso. E vai se ver no censo, e eu acho que é uma prévia disso que eu acabei sabendo, que há sim um aumento disso tudo. Então eu acho e eu penso que você que me mandou essa pergunta, se há solução para isso, eu vou te dizer o que eu, como pesquisadora, como praticante, como observadora de muitos e muitos e muitos terreiros, que a solução vai estar quando cada dirigente de sua casa se colocar e ver mesmo o que precisa ser feito, no sentido assim, de que haja um respeito coletivo. Porque eu entendo que muita gente tem importância, que se precisa de todo mundo, mas é uma coisa tão subjetiva que eu não vejo solução a curto prazo, por uma questão. As pessoas gostam desses ambientes tóxicos. O ambiente tóxico, ele acontece porque não há tomada de decisão correta. As pessoas vão se ajeitando conforme as coisas vão acontecendo. É uma pena? É uma pena.
porque quem sai perdendo são aqueles que estão comprometidos com a religião de fato, porque eles se cansam. Existe uma outra máxima, um outro ditado que é atribuído a Rui Barbosa, que diz assim: de tanto ver triunfar os desonestos, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver triunfar aquilo que não é correto, os justos, aqueles que gostam das coisas corretas, aqueles que pesam a mão antes de que haja qualquer situação controversa, no que pesa a mão, ele diz na pena, na escrita. Os justos, os honestos, eles se cansam e vão embora. Eles desistem de serem honestos e justos. Em tradução livre, ele quis dizer que não é bem também essa fala, mas eu estou adaptando porque eu não me lembro totalmente, mas ele dizia que de tanto os justos e os honestos verem os não honestos e os injustos triunfarem, aqueles que têm um coração bom se cansam e vão embora ou desistem. É uma coisa para se pensar. Eu vou ficando por aqui, desejando uma ótima semana. Até a próxima. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.